Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos queridos. Estamos dando início a mais um programa Mensagem de Vida. Programa esse idealizado pelas Igrejas Batista Renascer de Caratinga. Nós queremos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 50, do versículo 14 ao versículo 21. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer quando se vir esse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Antes de entrarmos na mensagem, queremos convidá-lo a estar participando conosco em um dos nossos cultos nas Igrejas Batista Renascer de Caratinga. Ali na rua Leandro Martins Costa, número 34, no bairro Limoeiro, temos o culto ali aos domingos, pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, temos o culto de adoração ao Senhor e pregação da palavra. Às terça-feiras, temos ali às 15 horas, a tarde da bênção. E na quarta-feira, às 19h30, temos ali o culto da vitória, um culto de cura e libertação. Você é nosso convidado e é uma honra recebê-lo ali conosco, estar cultuando a Deus conosco. Deus abençoe sua vida. A mensagem hoje tem por tema: quando o mal se torna em bem. Nós vemos aqui que essa aqui é a história de José, é quase o final da vida de José, que era um dos filhos de Jacó. E como alguns de vocês já têm conhecimento da história de José, de Jacó, José do Egito, há vários filmes, que passam aí nas redes de televisão. Mas José era um dos filhos mais novos de Jacó, o mais novo era Benjamim, e os dois eram irmãos, filhos da mesma mãe. E este homem, esse jovem, quando mais jovem, quando criança, ele foi muito perseguido pelos seus irmãos mais velhos, porque ele era o xodó do pai. O pai sempre estava presenteando, e ele, desde cedo, Deus começou a mostrar a José como ele seria abençoado e como ele abençoaria a família dele, e a nação que viria após isso. Mas por causa de seus sonhos, José foi muito perseguido pelos seus irmãos. Ele sonhava e ele não esperava acontecer, ele relatava os sonhos a seu pai, a seus irmãos. E certa vez o seu pai, Jacó, mandou que ele procurasse os seus irmãos onde que estavam. E eles, chegando ao longe, os irmãos o viram e já começaram a zombar: lá vem um sonhador. E começaram a arquitetar um plano para acabar com a vida de José. Mas o irmão mais velho não impediu que isso acontecesse mais, não impediu que José fosse jogado em uma cova,
uma cisterna, e depois o retiraram dali e venderam para uma tribo. Que estava passando ali, os mercadantes estavam passando ali e compraram José e o levaram para o Egito e o venderam no Egito. Imagine só José, um jovem, odiado pelos irmãos, agora já numa terra estranha, afastado do convívio familiar, afastado de seus pais. Eles tiraram tudo de José, mas tem uma coisa que eles não conseguiram tirar de José. Foi o desejo de servir ao Deus Altíssimo. A comunhão que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, o amor que ele tinha para com Deus. E isso os seus irmãos não conseguiram destruir. E eles tiveram sorte por isso. José foi para a terra do Egito, foi vendido, tornou-se serviçal de Faraó. Ali ele foi perseguido pela mulher de Potifar, foi lançado na prisão, foi humilhado. Mas a Bíblia nos fala que aquele que é humilhado, ele será exaltado. Aquele que for humilhado, ele será exaltado. Porque quem nos exalta é o Senhor. Nós não podemos procurar exaltação própria. Então as coisas foram acontecendo na vida de José, por quê? Porque ele tinha uma íntima comunhão com Deus. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, as coisas não melhoram na nossa vida, sempre de mal a pior, porque nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós esquecemos de estar adorando a Deus. Estejamos no momento de abundância, adoremos a Deus. Se estamos no momento do deserto, de dificuldades, adoremos a Deus. Nós não podemos abandonar o Senhor, porque Ele é a nossa vitória. Ele é a solução para os nossos problemas. José, ele tinha tudo para ser um cara deprimido, um cara vivido lá aos cantos, chorando a sua depressão, a sua amargura. Era um cara para ser revoltado com a vida. De filho de fazendeiro, de uma pessoa de posse, tornou-se escravo num país estranho. Mas isso não abalou a fé que José tinha em Deus, porque Deus havia mostrado que José iria prosperar. E José nunca perdeu a sua fé. Ele cria naquilo que Deus tinha mostrado para ele. E José foi para o Egito e se tornou ali governador do Egito, mediante um sonho que o rei teve, que viria uma grande fome na terra. E nesse momento, José aproveitou da sabedoria que Deus lhe deu e começou a administrar ali os cereais, as coisas, né? Passou a ser um administrador ali na terra do Egito. E a fome começou a assolar aquela terra, as cidades, os países, né? Ali circunvizinhos, e todos começaram a saber que no Egito tinha comida, né? E eles começaram a ir para o Egito para comprar. E a família de Jacó foi para o Egito. E quando eles chegaram lá, os irmãos de José chegaram lá no Egito, já de início José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Mas José ali os tratou com dignidade, com respeito, com amor. Ainda não se revelou e começou a pedir que eles trouxessem o seu irmão mais novo, que era irmão de José, filho da mesma mãe. E depois foram a família toda de José e foram ali a morar ali na terra do Egito. E ali eles foram muito prósperos. Deus prosperou a família de Jacó, porque ali tinha pessoas que serviam a Deus, pessoas que eram fiéis a Deus, assim como Jacó e assim como José. E com o passar dos anos Jacó veio a falecer. E os irmãos de José tiveram medo, começaram a sobreviver medo, porque já não tinham mais o pai para interceder por eles. E como eles tinham feito tantas coisas ruins para José, e agora com a morte do pai, a mãe também já não estava mais presente.
Eles ficaram com medo de José agora reverter a situação, mudar de opinião, mudar de atitude. Eu quero dizer a você, quando Deus transforma o homem, Ele transforma por completo. Quando Deus transforma o caráter do homem é um caráter inabalável, ele não muda mais. O homem que Deus molda a sua personalidade, ele trabalha no seu caráter, muda o seu caráter. O homem era mau e passa a ser bom, né? Ele não volta a ser mau. Por quê? Porque ele está na direção do Espírito Santo de Deus. Ele está na direção de Deus. E assim José, como estava na presença de Deus, na direção de Deus, ele não mudou aquilo que ele tinha pensado em relação à sua família, que era ajudar e proteger a sua família. Sendo ele um dos irmãos mais novos, ele tinha toda essa incumbência de proteger a sua família. E os irmãos começaram a ficar com medo e foram procurar José, para que José ali perdoasse, e que o pai dele, Jacó, tinha deixado essa mensagem. Eles arranjaram esse argumento para que convencesse o coração de José. E José vira para eles e fala: eu estou no lugar de Deus para julgar alguma coisa? É importante nós meditarmos nisso, porque muitas vezes nós tomamos até o lugar de Deus. As pessoas erram, mas nós achamos que nós não somos passíveis de erros. Aí nós crucificamos as pessoas, criticamos essas pessoas, né, que estão no erro, sendo que ela merece o nosso amor, o nosso perdão, a nossa ajuda. Eles carecem, eles precisam. Por quê? Por que isso? Porque Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, nós devemos amar ao nosso próximo. Então, José, ele se revoltou: eu estou em lugar de Deus para julgar vocês? Tudo que vocês projetaram de mal contra a minha vida, Deus transformou em bênçãos. Esta é a chave desse texto, irmãos. Eu quero dizer a você que se você for uma pessoa fiel a Deus, Deus sempre será fiel a você. Mesmo que você seja infiel, Deus sempre será fiel. A fidelidade do Senhor, ela é eterna. Então Deus sempre é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E olha que tudo que eles projetaram de mal contra José, Deus transformou em bênçãos. E é isso que eu quero dizer com você nessa hora. Se você tiver sua fé arraigada no Senhor, todo o mal que as pessoas que não gostam de você projetam contra você vai se transformar em bênção. Vai se transformar em bênção. E será visto por todo mundo que todo o mal que eles tentaram te prejudicar em toda a área da sua vida, eles vão ver que só te abençoaram. É como a história de Balaão: vai lá para amaldiçoar o povo de Deus, mas eles não conseguem, porque o povo é de Deus. Ele só abençoa o povo de Deus. E assim também será para as nossas vidas. Quando nós estamos na presença do Senhor, toda a maldição que for lançada contra nós se transformará em bênção. Mas para isso, nós precisamos ser como José. Não afastar os nossos pés da presença do Senhor. Nunca. Deixar que o Senhor guie e coordene as nossas vidas. Que Deus possa estar abençoando através dessa palavra a sua vida. E que se houver alguma mágoa, alguma tristeza contra alguém, que o Senhor possa retirar do seu coração. Ore comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, falamos contigo, Senhor, nesse momento, agradecendo, Senhor, pela tua palavra, e que ela possa encontrar lugar em nossas vidas, Senhor. E te peço, ó Deus, que se houver, onde houver um coração amargurado, triste, decepcionado, deprimido, oprimido, que o Senhor possa libertá-lo de todos esses sentimentos. O Senhor possa transformar essa vida e colocar um coração perdoador, Deus. E que todas as maldições lançadas contra os teus filhos sejam transformadas em bênçãos. Porque nós somos fiéis a Ti, nós queremos adorar a Ti, nós queremos viver para Ti.
cuide de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas e por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Quero agradecê-los pela atenção a nós dispensada e convidá-los mais uma vez a estar conosco ali na rua Leandro Martins Costa, número 34, bairro Limoeiro, em um dos nossos cultos ali, no domingo pela manhã, às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, temos o culto de adoração e pregação da palavra. Na terça-feira, às 15 horas, a tarde da bênção. E na quarta-feira, às 19h30, o culto da vitória, um culto de cura e libertação. O Senhor tem uma bênção para a sua vida. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.